Boa noite, que a paz do Senhor esteja convosco. Eu estou aqui nessa noite em mais um trabalho de terça-feira, trabalho esse de estudo e meditação, que é realizado todas as terças-feiras às 19h30 na Sociedade de Amigos do Mestre em Esteio. Este trabalho, ele consiste em uma parte o estudo da obra do Mestre, na segunda parte o Evangelho segundo o Espiritismo e na terceira parte uma meditação. Então eu vou convidar a todos para que nós possamos nos unir em oração e assim nos prepararmos para o trabalho desta noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por sobre toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha de vosso amor pode abrasar a terra. Dai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte receber a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Então, em continuidade ao trabalho desta noite, vou trazer o estudo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o que é preciso entender por pobres de espírito? Em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu muito com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então aqui ele fala que o homem de ciência e de espírito, segundo o mundo, ele tem geralmente tão alta consideração por si mesmo, em sua superioridade, que ele olha para as coisas divinas com alguma incredulidade, acha que elas não são dignas de sua atenção, porque eles estão concentrados muito na pessoa e não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo os leva, senão muito frequentemente, a negar, estando-lhes acima, poderia rebaixá-lo e a negar mesmo a divindade, ou se consentem em admiti-la. Contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadindo de que só eles bastam para poder governá-la, tornando sua inteligência por medida de inteligência universal, se julgando aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem,
quando pronunciam seu julgamento, temem por inapelável. Então, como a ciência, o método científico, ele precisa ser comprovado, eu faço determinada coisa, eu provo através de um experimento e disso eu tiro uma razão, seria uma fórmula. Muitas vezes os homens da ciência, eles são incapazes de acreditar na divindade, em coisas que eles não podem explicar através de um método científico. Então é isso que ele fala aqui. A princípio, existem coisas, as coisas de Deus, embora utilizemos uma fé racional, a racionalidade de tudo querer explicar e não atribuir a uma natureza divina nos afasta desta compreensão. Então, eles se recusam a admitir o mundo invisível, que existe um poder extra-humano, que é o poder divino, que está acima das capacidades do homem, pelo orgulho. E isso os revolta. Como as coisas podem ser assim? Existe uma razão para tudo isso, mas muitas vezes, nas coisas de Deus, esta razão ela não existe. Então, porque eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo do que é do mundo invisível e tangível. Eles atribuem o espírito da ciência por crerem nessas coisas, segundo eles, boas para os simples. Tanto que levam a sério por pobres de espírito. Então aqui, ele está dizendo que o reino de Deus é para os simples. Jesus quer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração. Então aqui ele fala, né? O orgulho e a humildade. Aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus deu a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que vos concede em poder dar o vosso adiantamento. Então a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela o homem. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e o conduzem ao bem. Sem a humildade, vós adorneis em virtude que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que vos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Então é importante que nós possamos compreender nosso orgulho e sermos mais humildes. Então quando ele fala na missão dos homens inteligentes na terra, ele diz: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Não suponho que sejais dessas sumidades inteligentes deste globo e não tendes nenhum direito para disso vos envadecer. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é para que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos instrumentos com a ajuda de qual podereis desenvolver ao vosso turno as inteligências. Retardarás a conduzir. Amados irmãos, que a paz do Senhor seja conosco. Novamente vamos nos preparar para uma conversa de carinho, de amor, nestes momentos em que nós não podemos estar reunidos na nossa casa, na nossa sociedade, não é? Para trocarmos ideias, para palestrarmos, para nos abraçar. Então, nós vamos conversando, né, virtualmente aqui e agradecendo essa oportunidade que nos mantém unidos, nos mantém fiéis ao nosso trabalho e buscando sempre a nossa melhora, a nossa mudança, né? Porque para isso nós estamos aqui nesta terra, para evoluir. Então, hoje eu quero passar aqui para vocês do livro Perdão, de Moacir Costa de Araújo Lima, um trecho muito importante. Este livro nos fala de vários pontos, né, a respeito, sempre convergindo para o perdão. Mas achei algo muito importante para nós
para partilhar com todos os amados irmãos, que o título nos faz uma pergunta: espiritualizado ou religioso? Na verdade, as duas palavras, embora possam e até mesmo devam andar juntas, não têm o mesmo significado. Não apresentam sinomínia. É simples entender. A espiritualidade é uma característica do estado evolutivo em que nos encontramos. Manifesta-se e cresce de dentro para fora. A religião é uma escolha que se faz e implica a concordância com normas externas, por vezes rituais, que elegemos na medida em que estão mais congruentes com os nossos pensamentos. E as marcas distintas são evidentes. O ser espiritualizado se caracteriza pela nobreza de sentimentos e pela retidão de suas atitudes. Cultiva a compaixão e, mesmo que seja um agnóstico, vive sem qualquer interesse em recompensa na terra ou no céu, praticando o bem e pensando positivamente. Ele pode não ter crença nenhuma, mas se ele realiza essas práticas, ele é um ser espiritualizado. O religioso, na maior parte das vezes, é fiel à sua fé, à instituição que a representa, embora até mesmo pelos mandamentos da sua religião, nada impeça a presença dos elementos que caracterizam a espiritualidade superior em seu viver. Exatamente. O religioso, nada impede que ele exerça a espiritualidade, ele se espiritualize, né? Mas a diferença é esta parte de que muitas vezes nós não temos nenhuma religião, mas somos espiritualizados. E muitas vezes nós somos aqueles que batemos no peito: eu sou religioso, e não temos espiritualidade, né? Então, entendemos que alguém declaradamente ateu, que paute sua conduta pela ética e saiba ouvir e auxiliar aqueles que dele necessitam, e pratique com o nome que ele quiser dar a caridade, cultivando sentimentos altruístas, é espiritualizado, mesmo que não entenda o sentido da palavra da mesma forma que entendem os espiritualistas. Então, aqui nos diz: o que vale são as atitudes convergentes para o bem. Já aquele que mata, tortura, exclui em nome de qualquer religião é, sem dúvida, um religioso, mas não é espiritualizado. Vejam, amados, né? Espiritualizamo-nos, isto é, crescemos em entendimento, amor e evolução na justa medida em que somos autores e promotores do bem. Então, queridos, que palavras parecem tão fortes para nós que nos dizemos religiosos, né? Mas elas são esclarecedoras, nos mostram o quanto é diferente, apesar de nós acharmos parecido, a espiritualidade com a religiosidade. Então vamos caminhar levando as duas paralelas. Isso vai ser muito importante para nós e para aqueles que conosco convivem, porque quem convive conosco nesta vida confia em nós, nos ama, e nós precisamos também passar esse mesmo sentimento para essas pessoas. Então vamos trabalhar a nossa espiritualidade a cada dia
com força, com coragem, com ânimo e usar a nossa religiosidade para manter-nos no prumo da ética, não é? Nesta vida. E então vamos conseguir entrar livremente nessa espiritualização que vai ser um grande bem para nós e para todos aqueles que conosco convivem. Paz e luz. Boa noite. É um privilégio poder estar aqui com vocês novamente para esse nosso encontro de meditação. Todas as terças-feiras, como nós temos feito já há algum tempo. Eu acredito que vocês todos já saibam que eu tenho feito, juntamente com uma colega, a Karina, uma meditação diária às 6h03 da manhã. E vou aproveitar para convidá-los, aqueles que ainda não, por acaso não sabiam disso, para passar a fazer parte desse nosso grupo de meditação, que é uma maneira da gente acelerar o nosso desenvolvimento, né? E continuar aqui com a gente nesse nosso grupo da noite, que é importante também, principalmente agora que a gente está fazendo isso de casa, não tem mais aquela dificuldade de ter que sair de casa, de repente trânsito, outros afazeres, enfim, aproveitar que a gente está em casa e que basta encontrar um cantinho, ficar tranquilo ali e fazer a meditação. Eu tenho feito uma sequência com vocês, procurando sempre colocar um item novo na nossa meditação, para que a gente vá chegando no ponto que é o que importa. Mas eu tenho notado que a cada vez que a gente busca preparar a meditação, eu percebo que sempre que eu vou acrescentar algo novo, assim, à distância, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como está a evolução de cada um. Então, eu gostaria de fazer um pedido. Se for possível, me darem um retorno, pode ser no meu WhatsApp mesmo, vocês me disserem como é que estão, se estão tendo facilidade na prática, se está difícil, se de alguma maneira pode melhorar alguma coisa. Enfim, me dá a opinião de vocês a respeito de como tornar esse nosso momento mais completo, mais efetivo, mais, quem sabe, até mais dinâmico, enfim. Para que a gente possa realmente tornar esse nosso tempinho aqui o mais aprazível possível, né? Porque a nossa busca é essa, deve ser essa, né? Qualquer momento da vida, a gente procurar fazer desse momento o melhor possível, porque a gente tem aqui que nada volta, tudo que passou, passou. Então a gente aproveitar o que tem no momento presente e fazer a melhor coisa com isso, tá? Então, isso seria muito importante para que eu pudesse me posicionar perante vocês e entregar o meu melhor também, porque assim, sem saber como é que vocês estão vendo esse trabalho, eu não consigo nem ter ideia de quantos estão participando,
de quantos realmente se propõem a parar nesse momento para fazer a meditação. Enfim, tudo isso eu gostaria de saber. Então, entra lá no meu Instagram e me dá um retorno. Me diz como é que tu está vendo a meditação, o que a meditação está fazendo na tua vida. Se está valendo a pena fazer a meditação, se tu tem alguma dificuldade, se tu não está conseguindo fazer por esse ou por aquele motivo, de repente eu vou encontrar uma forma de te ajudar a poder fazer isso melhor. Enfim, eu só quero realmente buscar que esse momento se torne o melhor possível para todo mundo, para todos nós, de um modo geral. Tá bom? Então, como sempre, nós vamos começar a nossa meditação com uma respiração consciente. Normalmente, a gente tem feito de 6 a 9 respirações. Então, vamos fixar em 9 respirações profundas para começar a nossa meditação. E hoje eu vou falar um pouquinho mais durante a meditação para poder condicionar algumas partes do nosso cérebro, ok? Então, vamos fechar os olhos, sentar confortavelmente, lembrar de manter as costas sem encosto, ok? Numa posição que não sinta dor, não sinta desconforto, mas a posição que se sentir melhor, ok? Então vamos fechar os olhos. Respira fundo. Mantenha os olhos fechados. Sinta o corpo agora mais leve. Alguns vão sentir um formigamento nas extremidades. Não se preocupe, é normal. Quando a gente respira bastante assim, acontece isso, porque aumenta a circulação sanguínea. Ótimo. Mantenha o foco na respiração toda vez que um pensamento que tu não quer apareça. Se vier um pensamento de medo, um pensamento de angústia, um pensamento de vingança, um pensamento de tristeza, seja qual for o pensamento, dá um abraço nele, agradece e deixa ele embora. Não te apega a nenhum pensamento. Pode ser também um pensamento de alegria, um pensamento de desejo, um pensamento de algo até gostoso de comer, não importa. Lembra, é tudo
um pensamento. E esse movimento, ele se faz necessário porque é a nossa energia fazendo troca. Nós estamos trocando com o meio onde a gente está. Lembre, só no grupo, nesse grupo que nós pertencemos, os guerreiros da luz, só nesse grupo nós temos mais de 100 pessoas, cada um vibrando na sua frequência. E no momento em que nós entramos em meditação, nós vamos buscar o equilíbrio dessa frequência. É por isso que alguns têm mais dificuldade e outros menos dificuldade. Aqueles que estão numa frequência mais próxima da frequência cósmica conseguem alinhar mais rápido, conseguem se conectar mais rápido. Aqueles que ainda estão muito presos à materialidade, às dificuldades do dia a dia, às necessidades, enfim, aqueles que ainda estão mais ligados no ego, esses vão ter um pouco mais de dificuldade de soltar. Mas todos nós ainda estamos engatinhando. A gente não começou a caminhada ainda. Somos muito pequenos. E precisamos fazer esse exercício do engatinhar, para que a gente se levante daqui a pouco e comece a caminhar, correr e, quem sabe, até voar. Mas a proposta maior da nossa meditação não é competir com ninguém, não é se comparar com ninguém, é justamente ao contrário. A proposta principal da meditação é que a gente tenha consciência do quanto nós pertencemos a um grande oceano de energia e o quanto nós somos importantes para que esse oceano energético seja o que é. Então é a consciência da nossa essência. Sabemos que, em essência, nós somos únicos. E as diferenças que a gente vê na vida, as diferenças de cor, de raça, diferenças de conceito, enfim, todas as diferenças, elas só existem aqui na terceira dimensão. Porque nós nos apegamos a isso. Porque nós institucionalizamos essas diferenças. Porque, na verdade, energeticamente, elas não existem. Só existe uma energia única, e essa energia única se espalha através dos vários pontinhos de luz, que somos nós, os seres vivos, e esses pontinhos de luz vão ter brilho mais ou menos intenso. Vocês querem ver uma coisa? Olha aqui. Se eu aumentar a frequência dele, ele vai brilhar mais, ó. Quanto maior a frequência, maior a intensidade de brilho. Se eu diminuo a frequência, ele vai brilhar menos, ó. Certo? Então, cada vez que a gente aumenta ou diminui a nossa frequência, nós interferimos na nossa vibração e na vibração do entorno, na vibração do cosmos. Isso mexe com todas as pessoas que estão em volta? Sim, com todos os seres vivos. Porque como a gente está numa malha energética, qualquer movimento que tu faça na malha, tu vai interferir em toda ela.
como, por exemplo, a onda do mar, né? A onda do mar, ela começou num determinado ponto muito distante e vem até o litoral. É como se tu jogasse uma pedrinha no centro do universo e essa pedrinha, e esse universo fosse todo de água, então no momento que a pedrinha cai lá naquele centro, ela forma ondas que só vão parar nas bordas. Então a nossa vida é o tempo todo assim. Os nossos pensamentos estão sempre interferindo no dia a dia de cada um. A gente não percebe, mas a gente também se deixa interferir pelos pensamentos do nosso entorno. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece muito seguido. Por exemplo, de pegar o trem ou um ônibus, onde existem muitas pessoas diferentes, cada uma no seu mundo, vivendo a sua realidade. Na verdade, não a sua realidade, aquilo que ela idealizou, né? E cada pessoa está numa vibração, está numa frequência. E muitas vezes, se a gente não se protege, né? Se a gente fica aberto, às vezes eu, pelo menos, já tive a sensação de dor de cabeça, às vezes mal-estar no estômago, enfim. Tudo por quê? Por causa dessas vibrações, que são muito fortes e que de repente eu não estava preparado para entendê-las. Não conseguia administrar isso. E é o que acontece no nosso dia a dia. O que a gente chama de olho grande, o que a gente chama de inveja, tudo isso são vibrações que nós não conseguimos entender. Normalmente a gente entrega alguma coisa, né? Entrega e isso volta. Né? Nem sempre a gente percebe que está entregando. Às vezes tu olha para uma pessoa que tu não conhece, está lá, sei lá, no ônibus ou no trem, ou numa praça pública, ou até caminhando na rua, e tu olha para aquela pessoa e diz, pá, mas que coisa horrível aquela roupa que ela está usando. Essa crítica, ela gera uma energia que tu joga para a pessoa. Mas, como eu disse antes, essa pessoa é parte de um universo. E quando tu joga, isso vai voltar para ti, da mesma maneira como tu jogou. Só que, como tu vai receber isso, não posso nem te dizer, porque vai depender muito da tua consciência de momento. Às vezes, isso vai acontecer 2, 3 horas depois que tu fez esse pensamento, que tu teve esse pensamento, e aí tu nem sabe por quê, que de repente alguma coisa tá te derrubando, tu tá te sentindo mal, ou sei lá, baixou a tua energia de alguma maneira. Tá ok? Então, o que acontece é isso, e por isso a meditação é super importante, porque a meditação nos coloca mais atentos a isso. Vocês lembram que o Mestre Jesus sempre dizia, orai e vigiai? Por que ele falava isso? Por quê? Porque orai é justamente a entrega. E vigiai é vigia aquilo que tu está pedindo, principalmente. Vigia o que tu está ouvindo. Vigia as escolhas que tu está fazendo com a tua visão. Vigia os teus desejos para que eles não se tornem gula, por exemplo. E é isso. É só
Isso que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Por isso, mais uma vez eu reitero, meditar é entrar em contato com a tua essência, é viver o teu melhor, é passar um dia realmente comprometido em se entregar da melhor maneira possível, em fazer o dia ser o melhor dia da tua vida. Então vamos meditar? Respira fundo mais uma vez para voltar para a sensação de comando.
Respira fundo. Mais uma vez. E mais uma. Abre os teus olhos devagarinho. Se lembrou de trazer a água para perto de ti. Agora é o momento de tomar uma água. Mexe teu corpo. Isso. Quero aproveitar uns minutinhos para dizer que a cada dia que passa, nós estamos ficando mais próximos a nível energético, exatamente porque nós estamos fazendo essa prática. Vou voltar a falar que quem tem dificuldade, que ainda está com muita dificuldade de fazer a prática, por problemas de horário, por problemas de família, enfim, por qualquer que seja o problema, por favor, relata para mim no WhatsApp, tá? Para que a gente possa arrumar um meio de te ajudar. A única coisa que eu peço para vocês é não parem de meditar. Não medite um dia, depois passa 2 sem meditar, não, a meditação tem que ser diária. Tu não fica sem respirar 1 hora. Estou cansado de respirar, vou parar 1 hora de respirar. Ninguém faz isso. A meditação tem que ser assim também. Tem que ser diária. Por isso eu puxei esse grupo que eu falei para vocês no início, para fazer a meditação logo cedo, porque aí não tem escapatória. Acorda cedo, faz a meditação e depois vai para os afazeres. Mas muda o dia quando tu acorda cedo e quando tu vai meditar. Sobre o acordar cedo, 1 hora dessa eu vou conversar com vocês. Me lembrem que eu vou dizer para vocês o porquê que é muito importante a gente acordar cedo e qual a transformação que isso vai causar na tua vida e no teu dia a dia. Tá bom? Então eu vou ficar aguardando o feedback de vocês no meu Instagram. Ou, melhor ainda, porque as pessoas têm mais dificuldade com o Instagram, lá no WhatsApp. No WhatsApp fica mais fácil, tá? Esquece Instagram, vamos pro WhatsApp. Todo mundo sabe mexer no WhatsApp, então fica tranquilo. Entre lá no WhatsApp, fala comigo, me diz como é que está sendo a meditação, como é que tu está te sentindo, o que tu acha que precisa melhorar, se está faltando alguma coisa, enfim. É isso que eu gostaria de ter para tornar esse nosso momento o mais aprazível possível. Ok? Que o dia de vocês, que a noite de vocês seja abençoada. Namastê.